Hoje eu vou relatar para você uma experiência projetiva que eu tive comigo mesmo. Algo que talvez você nunca ouviu falar aqui na internet, mas depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje eu vou relatar algo que talvez você nunca ouviu falar aqui na internet. Se você já ouviu falar, deixa aqui no comentário, Luiz, isso aí não é novo, isso aí é velho, isso aí várias pessoas já falaram, porque eu, né, no meu tempo de pesquisa, de buscas assim, eu nunca ouvi falar. Então vamos ao relato. Eu lembro que eu estava conversando com uma mulher e essa mulher, ela ia me relatando a vida dela, como que foi a existência dela. E eu ali observando e comentando como se fosse um analista. E ali ela comentando, falando das experiências dela. E aí eu percebendo que ela estava distorcendo ou não querendo falar o que de fato ela passou, o que estava no íntimo dela. Quando ela ia relatando, era como se fosse aparecendo um mapa mental na minha frente e na frente dela, e eu analisando aquele mapa mental. E eu falando assim para ela: olha, isso que você está me contando é um córrego, mas esse córrego ele vai desaguar num rio que você não deixa ele fluir. Então, nesse córrego tem muito mais coisas do que você está falando. Então, ela parava, né, no rio, assim, no mapa mental, e assim ia falando, né? E ela ia comentando, ia fazendo vários dentro desse rio, desse veio de rio, ia surgindo vários córregos. E esses córregos iam desaguando em lagoas. Então, quando você via de forma mais ampla, era como se fosse um rio no meio, desaguando com vários córregos, desaguando em lagoas enormes, imensas. E eu tentando fazer com que ela entenda algo, mas ela não entendia ou não queria entender. Inconscientemente, intuitivamente, eu sabia sobre a vida dessa pessoa. E de repente, a minha fala se tornou uma fala de uma mulher. A voz que saía da minha boca era uma voz feminina. E aí eu comecei a compreender mais os problemas daquela mulher, né? Aconteceu várias outras coisas. Aí eu acordei e comecei a pensar sobre essa questão das personalidades que a gente teve em outras vidas. E foi muito interessante essa experiência por várias questões. Foi uma experiência que eu tive comigo mesmo, como se eu fosse um analista de uma personalidade de uma outra vida que talvez estaria influenciando nas minhas ações nessa vida. Só que essa personalidade feminina, ela estava prevalecendo em cima dessa minha personalidade atual. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, né? É, então, era ali como se fosse uma análise para fazer com que aquela personalidade do passado ficasse no passado e não viesse para o presente, né? Porque dentro do passado ela não tinha recurso suficiente para entender o processo evolutivo da época. E num presente atual, eu já tinha condições de compreender e ajudar aquela personalidade. E ela ter um descanso, vamos assim dizer,
nos registros arcásticos o entendimento do processo que ela passou naquele momento e que aquilo lá já estava pacificado, já estava tranquilo. Então, é uma experiência, um relato, assim, até educativo para mim, que foge muito de uma projeção assistencial, porque quando a gente fala em projeção assistencial, a gente fala assim, a gente está se projetando para fazer uma assistência para o outro. E nunca a gente faz uma projeção para fazer uma autoassistência. Então, esse relato, para mim, foi muito interessante nisso, né? Que esse carinho que inconscientemente eu tenho para com as minhas antigas personalidades. E diga por sinal, duas personalidades femininas. Tá vendo? Então a gente talvez até quebrar esses preconceitos que a gente tem com relação ao gênero do outro, ao status econômico, social que uma pessoa tem. Talvez você olha para uma pessoa que está numa situação privilegiada e você fala assim, nossa, essa pessoa teve tudo de bom, ela mereceu, ela teve méritos até extrafísicos para nascer naquela família. Ou você vê uma pessoa que está numa situação de rua, talvez passando uma dificuldade, e você pensa assim, nossa, olha que situação difícil, né? E não para pensar o aprendizado que aquela consciência está tendo, né? E qual é o aprendizado que eu estou tendo em ignorar ou ajudar aquela consciência ali que está numa situação de vulnerabilidade social e aquele endeusamento de uma consciência que está numa situação melhor. Assim, é um relato para mim que foi muito educativo e proveitoso. E eu espero que esse relato tenha também te despertado algo interior e que você também possa ter uma experiência proveitosa de autoassistência. E se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e curta o vídeo. E se não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fui!